A gente vai conversar com o neurocirurgião, o Bruno Burjaili, sobre a doença de Parkinson, que afeta os movimentos das pessoas e é bastante comum na terceira idade. Vamos entender um pouquinho melhor as causas da doença, o tratamento, se há como prevenir, tudo e mais um pouco. E se você, nosso ouvinte, tem alguma dúvida, pode encaminhar para nós através do WhatsApp ou também das redes sociais que fazemos ao nosso especialista do dia, combinado? Pois já estou falando aqui com o neurocirurgião pelas plataformas digitais. Bruno, seja muito bem-vindo, doutor, e boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer poder falar um pouquinho sobre a doença de Parkinson. Bom, introduzindo então um pouquinho sobre a doença de Parkinson, como é que funciona? Como que é feito o diagnóstico de Parkinson, doutor? O diagnóstico da doença de Parkinson ele é clínico. O que quer dizer isso? Ele é feito em uma boa consulta médica, que vai avaliar a história, né? Quer dizer, o conjunto de coisas que o paciente vai contar para a gente, e também o Aham. exame físico. Existem alguns exames chamados complementares, que a gente pede muito mais para descartar outras doenças, e às vezes para identificar algum grupo de doenças dentro do qual está também a doença de Parkinson, mas o principal é clínico, é uma boa conversa, né, um bom bate-papo com o médico na consulta, é uma consulta detalhada, né, com um exame físico também bem feito. É assim que é feito o diagnóstico. E quais são os primeiros sinais dessa doença de Parkinson para deixar, né, a pessoa, o paciente, os familiares já com uma certa atenção, doutor? Olha, existem algumas possibilidades. É uma doença que tem uma variação, né, grande entre as pessoas, mas os Uhum. principais sintomas são o tremor de repouso, né, que a pessoa tremer normalmente uma das mãos quando está ali distraída, com a mão parada, é o sintoma mais conhecido pelas pessoas em geral. Também tem a rigidez, que é uma dificuldade para a pessoa esticar ou dobrar o braço, por exemplo. Existe também a lentidão, que o nome técnico é bradicinesia, que é uma dificuldade para fazer assim movimentos mais rápidos, a pessoa como se estivesse mais em câmera lenta. E finalmente alterações de caminhada e de equilíbrio. Então são esses 4 grandes sintomas: tremor, rigidez, lentidão e dificuldade de caminhada barra equilíbrio, que vão, né, ser úteis para o médico dar esse diagnóstico. E existe algum tipo de sintoma que não sejam motores, como, por exemplo, algo relacionado à memória ou alguma dor em específico? Sim, existe bastante. A dor, inclusive, é um sintoma extremamente comum em quem tem Parkinson. Às vezes passa batido pelo médico, pela pessoa, porque acha que não tem nada a ver, mas tem muito a ver e tem que ser tratada. E tem Uhum. os outros sintomas, né, não motores, alterações de humor, como depressão, ansiedade, alterações até cognitivas em algumas pessoas, que são, né, menos comuns, são mais para o final da doença, na fase mais avançada, alterações, por exemplo, intestino preso é muito comum, às vezes muito antes de ter o sintoma motor, perda da percepção do olfato, também acontece, às vezes, muito antes do diagnóstico, né, e de surgir os sintomas motores, alterações de sono, com pesadelos e gritos, é, excesso de saliva, enfim, tem uma série de outras coisas que podem, né, fazer parte da doença. Não quer dizer que quem tem vai ter tudo isso, claro, e nem que Aham. quem tem algum sintoma desse mais, vamos falar, sintomas mais gerais, não vai correr atrás e ficar preocupado porque tudo vai ser parte, não é isso, tá? Mas a gente tem que ver a pessoa como um todo e saber que outras coisas que não sejam os próprios movimentos podem também estar prejudicadas. E o que que é e o que que causa, né, a doença de Parkinson? Tem a ver com alguma questão familiar, genética, ou talvez com o sistema nervoso? O que que causa essa doença? Olha, nós sabemos um pouco como ela funciona, né, no cérebro. A gente não consegue paralisar e nem curar. E o que causa não é nada muito identificado que a gente possa assim, fazer para evitar. Tem algumas Aham. pouquíssimas coisas, como atividade física, tem uma evidência científica legal que pode ajudar, de repente, a prolongar o tempo, né, antes da doença evoluir ou surgir. Alguns cuidados de nutrição, mas isso é muito, até cientificamente falando, são evidências ainda muito fracas. Então, não tem muita coisa que a gente possa fazer assim, né, para evitar. Tem alguns tipos de venenos de agrotóxicos que podem estar ligados à doença, mas isso, de qualquer maneira, é muito pouco, tá? Quem tem, vamos falar assim, olha, tive a infelicidade de ter, não tem muita coisa para evitar. E quanto à família, a gente sabe que de cada 10 pessoas que têm Parkinson hoje no mundo, uma só dessas 10, quer dizer, 10%, que tem o Parkinson familiar.
né? Então, e quem tem algum membro da família, o pai, a mãe com Parkinson, aumenta um pouquinho a chance da pessoa ter, mas aumenta, já é uma coisa muito pequena que a gente vai aumentar só um pouquinho. Então, também não merece assim, nenhum tipo de alarde de sair fazendo um monte de testes. Isso vai até provavelmente fazer mal, causar ansiedade. Geralmente, a gente vai abordar a doença quando os sintomas surgirem. Então, se tiver algum sintoma, procurar um médico especialista para dar o diagnóstico e fazer o tratamento. Mas não é para ficar assim procurando isso muito no escuro, que geralmente não traz nenhum benefício, pelo contrário, pode fazer mal. Bom, sempre que falamos aqui sobre alguma doença em específico, nós enfatizamos a importância de uma vida saudável, né? Exercício físico, alimentação saudável. Esse tipo de uma vida saudável, ela pode ajudar a evitar ou a retardar um Parkinson ou não tem relação, doutor? Sim, como eu falei assim, uma das coisas que tem mais, vamos falar, prova científica que possa retardar ou fazer a doença ser mais lenta ou demorar mais a aparecer, seria uma atividade física orientada, tá? Existe uma dieta chamada MIND, que é estudada, tem alguns sinais que pode ser que ela possa ajudar, uma dieta que basicamente é uma dieta mais saudável, falando assim, dá para procurar na internet, que tem muitos detalhes para a gente explicar aqui, mas uma dieta que não sai muito do que a gente já conhece, quase de bom senso, que faz bem. Tem estudos assim bem superficiais falando que às vezes a cafeína poderia ajudar a evitar, mas também não é muito bem documentado, tá? Então, mas olha, como eu falo, mal não vai fazer para ninguém ter uma atividade física regular, uma alimentação saudável, cuidar de se ter um sono adequado, são coisas que valem, vamos falar assim, para quase qualquer doença. Então, só recomendo que a pessoa faça, sim, com orientação, e mesmo que não for fazer a doença não acontecer ou ficar mais lenta, vai deixar o seu corpo muito mais preparado para lidar com ela caso ela aconteça. Então, não tem por que a gente não recomendar fazer atividade física, alimentação, né, e hábitos de vida equilibrados. Com certeza. Estamos conversando com o Dr. Bruno Burjai, ele que é neurocirurgião. Ele está trazendo um pouquinho sobre os detalhes da doença de Parkinson, né? Quais são os primeiros sinais, os sintomas, como é feito o diagnóstico, o que causa a doença de Parkinson e também se existe alguma maneira de evitar ou retardar esse processo, né? Nós estamos pelas plataformas digitais e também pelo nosso WhatsApp da CBN. Se você, nosso ouvinte, tiver alguma dúvida relacionado com a doença de Parkinson, pode encaminhar para o nosso WhatsApp no 479-9972-3493. Vamos fazer o seguinte, 2 horas e 46 minutos. Nós temos um último intervalo aqui do Boa Tarde CBN, é menos de um minutinho. E na volta a gente traz, então, mais detalhes sobre a doença do Parkinson e também a sua participação, contando um pouquinho da sua história ou alguma dúvida relacionada juntamente com o nosso especialista do dia. Combinado? É menos de um minuto, já voltamos com mais Boa Tarde CBN para você. Boa Tarde CBN. Já estamos de volta com Boa Tarde CBN aqui na FM 95.3 e pelas plataformas digitais. Estamos conversando com o Dr. Bruno Burjai, o neurocirurgião, sobre a doença do Parkinson. A gente já falou como é feito o diagnóstico, os primeiros sinais, sintomas, né? O que causa essa doença e se existe alguma forma de evitar ou retardar. E, doutor, agora eu te pergunto sobre a idade, né? Existe uma idade que costuma aparecer a doença de Parkinson? É realmente somente após a terceira idade? Não, de modo algum. A gente tem vários pacientes mais jovens. Ela é mais comum após os 60 anos. Ultimamente tem ficado mais comum após os 50, né? A nova classificação aí, ou avaliação de idades, agora está chamando o Parkinson precoce de abaixo de 50 anos, tá? Entre 20 a 50, e tem até o Parkinson juvenil, né? Que tem antes dos 20 anos, que é mais raro ainda. Mas a gente tem uma série de pacientes entre os 20 e 50 anos. Eu já tive até cirurgias de implante de eletrodo para Parkinson, implante de eletrodo cerebral feita em paciente abaixo de 30 anos. Então, eu tenho pacientes com diagnóstico de poucos anos, né? Isso acontece. Claro que é mais raro, quanto mais jovem, mais raro. Mas não é uma doença exclusiva do idoso de modo algum, tá? E é importante a gente ter atenção quanto a isso, porque os jovens, quando têm os sintomas, por ter esse preconceito que é só do idoso, demoram mais a receber o diagnóstico, os próprios médicos demoram mais a considerar essa possibilidade, e são várias histórias de jovens que passam muito tempo
sem receber o remédio que pode ajudar a controlar esses sintomas e ficam sofrendo com a doença por mais tempo, né? E bom, além disso, a doença de Parkinson, eu já questionei, né, se seria hereditária, se tem alguma possibilidade que causa. E muitas pessoas acabaram questionando, inclusive aqui pelo nosso WhatsApp da CBN, se existe alguma cura para a doença de Parkinson depois de descoberta, doutor. Infelizmente, não tem cura e não tem nada que consiga paralisar a doença, nenhum tratamento, isso não existe. O que o tratamento faz, e faz até muito bem, é melhorar bastante os sintomas e a qualidade de vida de quem tem a doença. Esse tratamento pode ser com medicamentos, ele pode ser com terapias associadas, como fisioterapia, como psicoterapia, fonoaudiologia. Conforme surgem problemas, a gente pode ir associando novas e novas terapias. E outra, que é a minha área de interesse principal, né, é o implante de eletrodo cerebral, que é chamado de DBS, pela sigla em inglês, ou o famoso marca-passo cerebral. Ele é um método já consagrado, já antigo na literatura médica, já é feito assim há décadas no mundo. No Brasil a gente pode fazer, os convênios cobrem, tem bastante pacientes que estão fazendo isso aí a todo momento. Mas mesmo assim, muita gente não sabe que existe cirurgia, então é um tratamento que não é para todo mundo, nem todo mundo vai ter indicação, mas para quem tem os principais sintomas, quase sempre a cirurgia tem que ser conhecida, não quer dizer que ela vai ser feita, mas eu tenho pelo menos que saber que existe, falar com o meu médico, receber uma orientação do neurocirurgião para saber, olha, será que vale para o meu caso? Porque o que a gente vê é a gente chegando aqui, às vezes, precisando de tratamento, já passou do prazo, já passou a hora que podia ser feita a cirurgia, e aí perdeu a chance de uma opção que pode ser, assim, mudar bastante o dia a dia de quem já sofre com a doença. Bom, como é que funciona essa cirurgia? Ela é uma cirurgia um pouco mais perigosa e ela é conhecida em grande maioria dos casos de doença de Parkinson? Bom, tem um pouquinho de risco, claro, qualquer cirurgia tem, mas dentre as cirurgias que a gente faz neurologicamente falando, cirurgias neurológicas, né, ela é uma de risco muito mais controlado, tá certo? Como é que funciona? A gente coloca um fiozinho, né, um chamado de eletrodo, por dois pequenos buraquinhos na cabeça, né, que tem o tamanho de uma moeda, isso com anestesia local, para não ter dor. Coloca esse fiozinho bem fininho, esse fio tem 1 milímetro, 1,4 milímetros, mais ou menos o diâmetro de uma agulha de costura, muito fininho. A gente coloca esse fio ali, ele sai tudo por debaixo da pele, tá claro? Vem aqui por trás e fica dentro de uma bateria. Eu vou pegar até vou pegar a bateria aqui, que ela fica implantada aqui debaixo da pele, né? Tudo debaixo, tá? Escondido. E esse fiozinho sobe, entra ali naquele orifício da cabeça, e a gente consegue, com esse aparelho, controlar sintomas como o tremor, como a rigidez, né, que é a dureza, entre aspas, a lentidão dos movimentos. A gente consegue melhorar alguns tipos de distonia, que são torções, e às vezes provocam dor. Tem um outro sintoma chamado de discinesia, que é uma espécie de uma dança que a pessoa vai fazendo assim, como se fosse um movimento espontâneo. Ao longo da doença, ele vai ficando mais intenso para muita gente. A gente consegue controlar esse sintoma da discinesia. Às vezes, né, até comum, consegue reduzir a quantidade de medicamentos que a pessoa usa. Então, mais uma vez, não vai curar, não vai paralisar, mas consegue reduzir bastante os sintomas naquelas pessoas que passaram por um protocolo rigoroso de avaliação e foram indicadas para o procedimento. Bom, então tem alguns casos que realmente pode fazer algo para diminuir os sintomas ou pelo menos as dores, né? E por acaso tem Sim. casos de que aumentam, enfim, os sintomas e as dores ao longo do tempo, doutor? Os sintomas do Parkinson, eles sempre vão aumentar ao longo do tempo. Isso pode ser muito lento. Isso se a gente também não fizer nada, né? Agora, como a gente, cada vez que surge um sintoma novo, ou mais intenso do que era antes, nós ajustamos os medicamentos, as terapias, ou indicamos a cirurgia, ou ajustamos a bateria da cirurgia, isso tudo a gente vai brigando com a doença para que os sintomas fiquem controlados. Mas, infelizmente, é uma doença que está sempre progredindo, né? Então, chega um momento de muito tempo de doença, né, em que a gente vai ficando com menos coisas para serem feitas. Mas hoje, felizmente, como evoluiu bastante o tratamento, a pessoa que passa por isso sabe que é sofrido, que exige dedicação, exige ficar indo às vezes ao médico, aí outros colegas, tomar remédio, mas isso faz com que a vida seja hoje muito melhor do que, né, antes dessas possibilidades existirem.
E a doença de Parkinson pode trazer um risco maior, até mesmo um risco de vida ao longo do tempo? Ela em si não vai provocar, né, o óbito, mas ela pode predispor, por exemplo, a saliva ir para o caminho errado e dar mais pneumonia. É uma causa importante que pode levar ao óbito, né? A pneumonia pode levar ao óbito. Quedas porque a pessoa não se cuidou, enfim, teve um acidente, caiu por causa da doença, deixar a pessoa mais lenta, bateu a cabeça, isso provocar eventualmente uma complicação maior. Trombose pela redução de movimentos ou posturas prolongadas numa mesma posição, que pode provocar trombose e isso aumenta a chance de ter um embolismo. Então, tem algumas coisas que não são o próprio Parkinson que vai fazer, mas que o Parkinson pode predispor, né, deixar a pessoa mais susceptível a essas complicações e essas sim levarem ao óbito. Mas por isso que a gente sempre bate na tecla. Tá com sintoma, conta, procura o tratamento, procura corrigir os sintomas, porque isso vai reduzir também o seu risco até de complicações como essas. Bom, 2h57, 2h57, estamos falando com o neurocirurgião Bruno Burjaili, um pouquinho sobre a doença de Parkinson, né? E a gente teve algumas participações, então bora lá para a participação do ouvinte. Participação do ouvinte. Oferecimento Angelone. App Angelone. Baixe, ative e economize. A Juliane, do bairro Costa e Silva, mandou o seguinte questionamento. Boa tarde. Meu pai foi diagnosticado com a doença de Parkinson recentemente. Então significa que vamos ter que tratar essa doença para o resto da vida, doutor? Sim. Não é como uma doença que você toma um remédio, ela passa, né? Não, como outras que a gente pode ter. Tem que tratar pelo resto da vida, sim, e às vezes os tratamentos vão se somando, né, ao longo da vida, tá? Tem muitas doenças assim na medicina. A gente tem uma ideia, né, como leigo, de que as doenças quase todas têm cura, o médico vai curar, mas a maior parte das doenças que a gente trata no dia a dia são doenças crônicas que a gente não cura, mas a gente consegue oferecer quase sempre maneiras de viver melhor com elas. A pressão alta, por exemplo, não cura, mas toma remédio para reduzir. O diabetes não cura, toma remédio para controlar o diabetes. Artrose não cura, mas se tempo tiver dor, a gente consegue controlar a dor e melhorar a qualidade de vida. Sempre esse raciocínio. Não é porque eu não tenho cura que eu não vou brigar por melhorar, tá certo? Obrigada, viu, Juliane, pela sua participação. Andréia, do bairro Glória, ela disse que a mãe dela sofre de Parkinson e gostaria de saber se fazer as coisas do dia a dia, como lavar uma louça ou cuidar da casa, iria ajudar na parte motora da minha mãe depois desse diagnóstico da doença pré-existente. Manter uma atividade, uma rotina, faz muito bem, tanto física como mentalmente. Claro que a gente tem que evitar uma sobrecarga, alguma coisa que possa machucar ou colocar a pessoa com risco de acidente, né? Até porque tem mais chance de queda, por exemplo. Mas tá super recomendado manter rotina, fazer o que gosta. Claro, tem que ter cuidado com postura para não se machucar e tem que manter um tratamento bom com o médico e os outros colegas, né, da área, para eu até conseguir fazer. Se eu não me tratar, eu posso não conseguir mais cozinhar porque eu não estou mais tomando remédio que eu tenho que tomar para conseguir fazer aquilo. Então, pode e deve fazer atividades do dia a dia, mas não é que elas vão curar ou melhorar a própria doença, elas vão fazer com que a pessoa seja mais feliz e siga a sua rotina, tá? Normalmente, dentro do possível. Doutor Bruno Burjaili, neurocirurgião, falando um pouquinho sobre a doença de Parkinson aqui na CBN Joinville. Já estamos terminando a nossa conversa de hoje, 3 horas em ponto. Doutor, para quem se interessou, que quiser saber um pouquinho mais, como entrar em contato? Bom, uma das principais vias de divulgação que a gente usa hoje, para educar as pessoas que precisam desse conhecimento, é o Instagram, né? Tem um @dr, né, de Dr. Dr. Bruno Burjaili. Tem o site, que é o neurobruno.com, reúne bastante informação. Tem o perfil também no YouTube, no Facebook, o Dr. Bruno Burjaili. E nesses perfis tem telefones de contato para tirar dúvidas se for necessário. A gente tem bastante diálogo ali nessas mídias sociais e mantém as pessoas próximas, né, e sempre informadas para receberem um amparo que a gente puder oferecer. Muito obrigada pela sua participação aqui na CBN Joinville. Seja bem-vindo a retornar conosco.